Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Gediael e eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Antes de tudo, queria pedir para você que é novo aqui no nosso canal, que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para sempre que a gente postar um vídeo chegar a notificação para você. E o mais importante, deixa aquele seu like, porque isso ajuda para que esse vídeo alcance outras pessoas, amém? O nosso tema de hoje é Deus vai te fazer andar por cima daquilo que te causa medo. Nosso texto base está no Evangelho segundo escreve Mateus, seu capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, mas eu vou ler com vocês apenas o versículo 25 para o nosso pensamento, amém? Que nos diz o texto: mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Jesus estava no seu exercício ministerial, pregando às multidões que o seguia, curando os enfermos, distribuindo cura juntamente com seus discípulos, até que vai chegar ao mestre e aos seus discípulos uma notícia que vai deixar triste, uma notícia que vai os deixar cabisbaixo como homem. A notícia que chega até Jesus é que João o Batista, o precursor do ministério de Jesus, o preparador do caminho, tinha acabado de ser degolado na prisão de Baiquerós, por ordem de Herodes o tetrarca, a pedido da filha de Herodias. João Batista tinha acabado de ser morto. Quando Jesus recebe essa notícia, Jesus ele vai se entristecer. A Bíblia diz que Jesus ele vai entrar numa embarcação, ele vai se ausentar para ir para um deserto. Jesus queria pensar, mas as multidões, tomando conhecimento disso, eles vão se antecipar e caminhando a pé, eles vão ir literalmente para o mesmo local onde Jesus estava. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, as multidões já o aguardavam, porque queria ver Jesus ministrar, porque queria ver Jesus curar os enfermos. Jesus, ele não vai se ausentar novamente. Jesus, ele ali vai pregar. A Bíblia diz que Jesus vai curar os enfermos. Quando já estava ficando tarde, um dos discípulos vai se aproximar do mestre e vai dizer: olha, mestre, é melhor que a gente despede a multidão, porque vai que eles vão pelo caminho, é um lugar deserto e eles podem não encontrar lugar para comprar pão, podem não encontrar lugar para comprar alimento. Jesus, ele vai dizer: não despede a multidão. Vai aparecer na cena um menino que é anônimo, mas que tinha algo necessário para aquela noite: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai utilizar disso para fazer um grande milagre ali, para alimentar aquela grande multidão. Quando os discípulos escutam isso, quando os discípulos veem isso, os discípulos ficam maravilhados com o milagre que o mestre tinha feito, mais do que os discípulos, a própria multidão. O Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 6, versículo 15. A Bíblia diz que a multidão ficou tão maravilhada que eles disseram: este realmente é profeta, e queriam pegar Jesus à força e colocar ele como rei sobre eles. Jesus, sabendo disso, ele vai chamar os seus discípulos, ele não vai fazer um pedido. A Bíblia fala que Jesus vai obrigar os seus discípulos a entrar dentro do barco e passar para outro lado, para outra banda do mar. E por que foi que Jesus fez isso? Porque, sabendo da proposta da multidão, Jesus sabia que os seus discípulos poderiam ser convencidos a isso, em querer que Jesus fosse rei sobre eles. Então Jesus chama os discípulos, ordena que eles entrem no barco e vão para o outro lado, e Jesus diz: deixe que eu vou despedir a multidão. Quando Jesus termina de despedir a multidão, a Bíblia fala que Jesus vai se ausentar e vai subir para um monte para orar sozinho. Os discípulos de Jesus, que estavam familiarizados com a embarcação, até porque quase todos eles, quando foram chamados para o ministério, para o exercício ministerial, eles eram ex-pescadores, estavam familiarizados com água, estavam familiarizados com a embarcação. E a Bíblia fala que eles agora entram dentro do barco, e para eles não seria novidade ter que conduzir uma embarcação. Os discípulos estão indo, mas a Bíblia fala que quando eles chegam na metade do caminho, de 25 a 30 estádios da onde eles estavam, a Bíblia diz que agora uma tão grande tempestade vai se levantar contra eles, porque agora o vento era o contrário do ambiente do local para onde eles estavam indo. Este vento é grande, este vento é forte, mas os discípulos agora tentam utilizar dos seus recursos naturais como pescadores para tentar alcançar o local aonde eles deveriam chegar. Ora, quando nós olhamos o texto, nós vamos perceber que Jesus ele obrigou seus discípulos a ir antes mesmo que começasse a primeira vigília. Os judeus dividiam a sua noite em 4 vigílias. A primeira vigília se iniciava-se da
das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. A segunda vigília das 9 horas da noite até meia-noite ou às 0 horas. Das 0 horas até as 3 horas da manhã era a terceira vigília. E das 3 da manhã até as 6 da manhã ou até o pôr do sol era a quarta vigília. Jesus está lá no monte orando, porque Marcos vai dizer que Jesus estava orando sozinho. Mas os discípulos estão ali no meio do mar, agora assolado pelas ondas, assolado por um vento forte. Os discípulos estão desesperados. Eu gosto do Evangelho segundo escreve Marcos, porque ele vai trazer um detalhe extraordinário. Quando ele diz que de longe Jesus vai olhar e vai ver que os discípulos estavam sendo assolados pelas ondas. Meus amados irmãos, Jesus queria dar aos discípulos algumas experiências sobrenaturais que eles não teriam se Jesus estivesse no barco. Outrora eu gravei um outro vídeo falando sobre o período em que Jesus estava dentro do barco descansando e uma tempestade alcançou os discípulos. Mas agora é diferente, Jesus não está no barco juntamente com os discípulos. A Bíblia fala que Jesus de longe ele vai olhar e vai ver que as ondas estão assolando os discípulos. Jesus ele poderia pegar uma embarcação para ir até os discípulos. Jesus ele poderia descer da onde ele estava e até a margem do rio pegar uma embarcação, se conduzir até onde os discípulos estavam, mas não. Jesus vem andando sobre as águas. E porque é pregador que Jesus ele demora 3 vigílias para na quarta vir até os discípulos. Será que isso é uma falta de amor? Será que Jesus não estava preocupado com os discípulos? Não, é que Jesus queria deixar os discípulos, tentar utilizar de todos os seus recursos naturais para os discípulos entender que tem coisas que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Quantas vezes você tentou com seus próprios braços? Quantas vezes você tentou com a sua própria força? Quantas vezes você tentou chegar em alguns lugares e Jesus permite que você tenta para você chegar em um lugar e você realmente tem uma certeza que dali em diante você não poderia fazer mais nada, porque tem coisas que só Jesus faz. O que eu acho interessante aqui é que Jesus ele não pega uma embarcação para ir até os discípulos, não. A Bíblia fala que Jesus ele vem andando sobre as águas. E por que andando sobre as águas? Porque agora os discípulos estão com medo, porque agora os discípulos estão aterrorizados, e Jesus veio andando sobre as águas, desafiando a lei da física. Ninguém até hoje consegue explicar como é que Jesus conseguiu andar sobre as águas. A ciência não explica, e quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós só vamos ver no livro de Gênesis, capítulo de número 1, dizendo que só o Espírito Santo de Deus pairava sobre a superfície das águas. Mas agora no Novo Testamento, quando Jesus de longe observou que os discípulos estavam aterrorizados, que as ondas estavam assolando os discípulos, Jesus veio andando por cima das águas para mostrar para os discípulos: aquilo que causa medo em vocês, eu coloco embaixo dos meus pés. Aquilo que aterroriza vocês, eu coloco embaixo dos meus pés. Sabe o que é lindo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? É que os discípulos estavam no meio do mar e eles achavam que estavam sozinhos. Jesus não estava no barco, como escreve Lucas, como escreve Mateus, como escreve Marcos, como escreve João. Mas de longe Marcos diz que Jesus observava o que estava acontecendo. Eu quero dizer um negócio para você. Talvez você está dizendo: mas Jesus não está me vendo, mas Jesus parece que não está me observando, parece que eu estou sozinho. Jesus me trouxe aqui esta noite para dizer para você: eu estou te observando de longe, eu estou te observando de longe. Deixa eu falar mais uma vez para você, não é porque você não entendeu, é para internalizar na sua mente e você ter uma certeza que mesmo de longe Jesus está olhando para você. Ele está vendo as dores, as crises, os problemas, e no momento certo, quando o medo te alcançar, quando o medo te alcançar, quando os problemas te alcançar, Ele está dizendo: eu vou andar por cima daquilo que te causa medo. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos estão aterrorizados, e quando os discípulos olham e veem alguém andando sobre as águas, meus amados irmãos, eles já tinham visto diversos milagres de Jesus, mas isso era algo inédito. Os discípulos olham e vão se assustar e vão dizer: isso é fantasma. Porque às vezes na hora da crise, quando a solução chega, você acha que também é problema. Na hora das dores, quando a solução chega, você acha que é problema. Mas a Bíblia diz
que Jesus vai se aproximando, os discípulos ficam com um medo maior ainda. Eles olham e dizem, realmente deve ser um fantasma. Mas Jesus se aproxima deles e diz, não temas, sou eu. Quando Jesus diz, não temas, sou eu, os discípulos que estavam dentro do barco vão olhar um para o outro. O pensamento deles era, como isso? Como que ele consegue andar em cima das águas? Como que ele consegue andar por sobre as águas? Aí Pedro, que sempre foi o mais afoito dos discípulos de Jesus, vai olhar para o mestre e vai dizer, mestre, se és tu, manda-me ir ter contigo. Às vezes é preciso Deus também fazer você mesmo andar por cima daquilo que te causa medo, para provar para você que Ele tem um controle de todas as coisas nas nossas mãos. Meus amados irmãos, quando Pedro pede, mestre, manda-me ir ter contigo, Jesus diz, Pedro, vem. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Há pessoas que nunca terão uma experiência com Deus. Há pessoas que nunca vai subir de nível, porque tem medo de sair do natural, tem medo de sair daquilo que te dá conforto. E se você quer chegar aonde ninguém chegou, você precisa sair do natural e entrar no espiritual. Com Deus não é nada físico, com Ele é espiritual. Primeiro você pisa, depois você percebe se o chão está lá. Primeiro você coloca um pé no degrau, coloca o outro para depois ver que o degrau está lá. Com Ele é por fé e não por vista. Pedrão desceu, começou a andar sobre as águas, olhando para o mestre, fixado com os olhos no mestre. E meu amado irmão, quando você olha para o mestre, dificilmente você vai afundar. Mas Pedro desceu e do nada Pedro olha para um lado, olha para o outro. Pedro vê o vento, Pedro vê o mar. E aí Pedro agora vai ser tomado por um medo. Ei, você percebe comigo que na primeira vez que Jesus acalmou a tempestade, Jesus primeiro acalmou a tempestade para depois acalmar os discípulos. Mas agora em Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus primeiro vai acalmar os discípulos para depois acalmar a tempestade. Por quê, pregador? Porque Jesus sabia que a maior tempestade não era aquela externa, era a tempestade interna que estava dentro dos discípulos. Eu sei que às vezes você fala, Deus, eu quero que você faça uma grande obra através de mim, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, antes de fazer uma grande obra através de você, eu preciso fazer uma grande obra em você. Ei, escute isso aqui. A Bíblia diz que quando Pedro sai do barco do natural, daquilo que trazia conforto, daquilo que trazia segurança, ele começa a ir ao encontro de Jesus. Pedro também desafiou a lei da física. Pedro estava andando sobre as águas, e aqui Deus falou muito forte comigo, e eu quero transmitir isso para você. Quando Pedro estava dentro da embarcação, quando Pedro estava dentro do barco, aí ali os amigos de Pedro, os discípulos, conheceu quem era Pedro. Mas quando Pedro saiu do barco, porque desafiou a lei da física, porque queria ter um sobrenatural, aí Pedro passou a confiar, aí Pedro passou a conhecer quem eram os seus amigos. Por quê? Porque eram quase todos pescadores. Mas quando Pedro começou a afundar, ninguém teve coragem de pular do barco e nadar para poder ajudar Pedro. Deixou o Pedrão afundar. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Às vezes Deus vai permitir você afundar para você descobrir de fato quem é os seus amigos, para você descobrir de fato quem é as suas amigas. Não pare quando as coisas começarem a dar errado. Não pare quando seus amigos se ausentar. É porque Deus está afastando de você. Não pare quando você começar a afundar. Deus está permitindo para revelar quem pode ficar e quem não pode ficar na sua vida. Pegue esta palavra para você em nome de Jesus e entenda. Às vezes Deus vai te fazer afundar para mostrar para você quem é que está no barco com você. Neste momento de crise, neste momento de problema, neste momento de pandemia, talvez você está dizendo, mas pregador, eu não consigo mais, mas pregador, eu me sinto sozinho, pregador, me abandonaram, pregador, me deixaram de lado. Deus me trouxe aqui para dizer para você, às vezes eu vou permitir você afundar, só para te dar uma experiência sobrenatural que outras pessoas não teve. A Bíblia diz que Pedro saiu, Pedro foi andando até o mestre, e quando Pedro chegou lá, Pedro começou a afundar. Aí o Pedrão vai começar a clamar dizendo, mestre, me salva, mestre, me ajuda. Jesus vai se aproximar de Pedro,
vai pegar na mão de Pedro e vai colocar Pedro para cima e vai mostrar para Pedro que todas as vezes que você ousar ter uma experiência sobrenatural com Ele, mesmo que você afunda, Ele está lá para pegar você pela mão e te colocar de pé. Eu não sei como foi que Pedro voltou, eu só imagino Pedro e Jesus voltando, andando os dois de mão dada por cima das águas. Eu até sei que Pedro afundou, mas Pedro andou sobre as águas. Quer ter uma experiência sobrenatural com Deus? Quer viver o que ninguém viveu? Então ouse sair do barco, saia do seu conforto e deixa Jesus te mostrar o sobrenatural. Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Fique na paz, não esqueça, compartilhe esse vídeo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.